Começa agora o Inteiro Teor, um programa que mantém você bem informado das decisões da Justiça Federal da Primeira Região. Eu sou Adriana Dutra e você acompanha comigo nesta edição. TRF1 reafirma entendimento de que o direito a benefício previdenciário não deve ser atingido pela decadência. TRF da Primeira Região determina que Caixa Econômica indenize cliente pela perda da chance de prestar um concurso. No IT Notícias, fique por dentro das novidades da Justiça Federal na Primeira Região. Saiba mais agora no Inteiro Teor. Fique com a gente. Algumas vezes, no julgamento de ações judiciais, alguns pedidos não são atendidos e a justificativa do juízo é que a decadência atingiu aquele direito. Isso quer dizer que aquela pessoa perdeu o direito porque não o requereu dentro do prazo. Mas e quando isso afeta um pedido de revisão de benefício previdenciário? Será justo aplicar esse princípio? Confira o entendimento da Justiça em um caso assim com Ana Paula Souza. Casa, por exemplo, sem fogo, piso vermelho, a 32 quilômetros da sede do município. Geralmente a água não é tratada, é água de chuva ali, que eu não sei se você conhece a realidade, né, dos municípios do Nordeste, geralmente constrói aquelas caixas ao lado das casas. Era assim, a casa dela era assim, né? Tem a bica e cai a água ali. A sobrevivência era do trabalho rural, ali, do grupo familiar, do plantio de milho, feijão, ou algum animal ali, uma galinha, um porco. A sobrevivência era essa. E também os programas do governo federal, né? Um Bolsa Família, né? E algum Garantia Safra. Essa é a realidade da família que ela morava, era essa. É assim que o advogado Túlio Nolasco descreve a situação de sua cliente Vanilde dos Santos Ribeiro, moradora da zona rural do município de Presidente Jânio Quadros, na Bahia. Ela foi diagnosticada há 20 anos com transtornos mentais orgânicos e síndromes epiléticas idiopáticas. Apesar do diagnóstico, ela teve seu benefício suspenso pelo INSS sem qualquer justificativa, sem qualquer informação. Os familiares de Vanilde não acreditavam mais ser possível tentar restabelecer o benefício junto à Previdência Social, até que a situação chegou ao conhecimento do advogado, que judicializou a questão. E a suspensão, não há motivo para a suspensão. E também não foi disponibilizado, porque a gente solicitou cópia de processo, não entregou, né? Não foi devolvido para nós o procedimento administrativo instaurado para suspender o benefício. O juízo de primeiro grau entendeu que, por terem transcorridos mais de 20 anos desde a suspensão, a autora teria perdido o direito de pedir que o benefício fosse restabelecido, ou seja, teria ocorrido a decadência do direito. Na sentença, o juiz avaliou que o prazo para fazer a solicitação seria de 10 anos e, por isso, extinguiu o processo sem analisar o pedido. Mas esse argumento foi contestado em recurso ao TRF1 com base na doutrina. O professor José Antônio Tavares, na doutrina dele, ele fala lá da natureza imprescritível do direito previdenciário. E tem uma ou duas páginas lá do livro que ele difere que uma coisa são os valores, né? E outra coisa é a prestação. O que sofre incidência da prescrição são os efeitos financeiros. Agora, a prestação ela pode ser requerida a qualquer tempo. Pronto, eu me assentei nessa premissa, ainda que doutrinária. No TRF1, o caso foi analisado pela segunda turma.
O relator, juiz federal convocado Fausto Mendanha Gonzaga, destacou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que declarou ser inconstitucional o estabelecimento de prazo decadencial para pedido de revisões de benefícios. Esse entendimento deu nova redação ao artigo 103 da Lei 8.213 de 1991, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social. Assim, independente do tempo transcorrido, o direito relativo a benefício previdenciário não pode ser atingido. A turma determinou, então, que o processo retorne à vara de origem para análise do mérito. O objetivo do processo é que Ivanilde volte a fazer parte do grupo de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, pessoas que recebem os benefícios pagos pelo INSS, como aposentadorias, pensões e auxílios diversos. Os contribuintes são os trabalhadores que são descontados mensalmente na folha de pagamento, mas também há um grupo de beneficiários que têm esse direito garantido mesmo sem contribuir. É o caso de idosos e pessoas com deficiência que podem receber o benefício assistencial. Era um benefício assistencial à pessoa com deficiência, era esse benefício que ela recebia. É o de natureza não contributiva, né? Que acumula a deficiência mais a hipossuficiência financeira, né? Conjugado desses dois requisitos, a autarquia vai lá e concede o benefício. Dados do Boletim Estatístico da Previdência Social mostram que de 2010 a 2020, mais de 25 milhões de pessoas com deficiência receberam o benefício assistencial do INSS. Isso representa quase 15% da população com deficiência no Brasil. Para o advogado, devolver Vanilde a essa estatística representa um resgate de dignidade. O efeito financeiro, sendo procedente, né, no primeiro grau, né, e será demais, muito, mas trará uma dignidade, né, uma restauração da dignidade ímpar, não tem como dizer ao contrário, né, e servirá de paradigma para todos os meus processos. Não é segredo que a preparação para concursos públicos pode ser longa e desafiadora, demandando muitas horas, semanas, meses e até anos de dedicação. Agora imagina a frustração de investir nos estudos e não poder fazer a prova por causa de uma falha do banco, que sequer contabilizou o pagamento da taxa de inscrição. Confira uma história assim, contada por Ana Paula Souza. Nunca perdeu o prazo para pagar boletos e compromissos financeiros importantes. Várias vezes, de água e luz, de conta de internet, de telefone. Já perdi sim. Boleto de carro, de cartão de crédito. Já, muitas vezes já perdi o prazo. Tem fatura para pagar, se passar isso cobra juros e a gente fica, né? Tem que pagar juro, né? De fato, atrasar um boleto ou perder a data de pagamento por esquecimento acontece, mas imagina pagar uma conta na data certa, não ter o boleto processado como pago e, por isso, acabar perdendo a oportunidade de fazer uma prova de concurso. Infelizmente, essa situação aconteceu com uma moradora de Eunápolis, na Bahia. Ela pagou o boleto correspondente à taxa de inscrição do concurso público para o cargo de técnico bancário da Caixa Econômica Federal em uma lotérica da cidade. Isso porque, de acordo com as regras da seleção, os inscritos deveriam fazer o pagamento exclusivamente em agência da CEF, lotérica credenciada ou por meio do Internet Banking da Caixa. Mas, para sua surpresa, o pagamento não foi processado e sua inscrição junto à empresa organizadora do concurso, a Sesgran Rio, não foi efetivada. Diante da situação, ela ingressou com uma ação na Justiça contra a Caixa para ser indenizada por dano material referente ao valor da inscrição e por danos morais pela frustração de suas expectativas, uma tarefa nada fácil, na opinião do advogado Walter Moura. O dano material é mais fácil, basta você demonstrar um prejuízo documental, ou seja, a diminuição ou a perda do seu patrimônio, que na indenização fixada pelos juízes, eles deverão recompor a sua perda tanto por tanto. Agora, já a dor moral ela é mais difícil.
ela demanda a comprovação de uma frustração que não seja um mero aborrecimento, mas que seja um desrespeito profundo, ou seja, uma situação em que realmente a moral da pessoa foi abalada. Ora, quem se prepara para um concurso, quem gasta seu tempo, gasta sua energia, sua saúde, divisando-se da sua família para mergulhar nos livros e depois não consegue a inscrição no concurso, não pode ser tratado como não sendo uma pessoa que sofreu um dano moral. A Justiça Federal em Eunápolis concedeu os pedidos da candidata, mas a Caixa recorreu ao TRF1, alegando que não deveria ser responsabilizada pelo erro, pois a Lotérica e a Sesgran Rio são pessoas jurídicas autônomas e seriam responsáveis pelos danos causados. Contudo, na avaliação do relator, desembargador federal Rafael Paulo, o banco é responsável pelo credenciamento de agentes lotéricos que, em seu nome, prestam serviços bancários e deve responder por eventuais erros cometidos por tais agentes. Em seu voto, o magistrado explicou que a responsabilidade civil do fornecedor é disciplinada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo de natureza objetiva, como explica Walter Moura. Quando o banco ele emite um boleto, ele está administrando uma conta e ele está cobrando, às vezes, alguns reais que está embutido naquela cobrança e, para isso, ele tem que prestar um serviço seguro. Assim, a 11ª turma do TRF1 entendeu ser a Caixa responsável pelos danos materiais relacionados ao valor da inscrição e dos danos morais pela perda da chance de fazer o concurso e de ter expectativas frustradas. A indenização foi fixada em R$10 mil. Essa situação, ela levou o juiz na sentença e o tribunal a manter essa sentença em consideração os critérios como o caráter pedagógico. O que é a pedagogia do dano moral? Que a Caixa Econômica não repita essa situação desrespeitosa com ninguém, que ela eleja melhor as lotéricas que são suas parceiras, que ela não deixe, por exemplo, que um código de barra, numa situação tão grave, seja modificado. A pessoa que perdeu esse concurso público, ela tinha a chance de prestar o concurso. Isso foi considerado para majorar o dano moral. E para não passar por situações como essa, o consumidor deve ficar atento e tomar algumas providências, como explica Walter Moura. O mundo virtual e dos serviços eletrônicos, ele é apoiado no princípio da confiança do consumidor. As empresas nunca ganharam tanto dinheiro. O faturamento dos bancos, que já não têm mais agências físicas, já não pagam mais caixas nem outros funcionários, ele bate recordes ano a ano. Em contrapartida, eles deveriam oferecer uma segurança muito considerável e à altura de quem está colocando seu patrimônio nessas operações online. O resguardo que o cidadão tem que ter é tão somente ter preenchido os formulários e as páginas eletrônicas de modo adequado e, se for possível, fazer o famoso print, ou seja, guardar uma foto dos comprovantes. Fora isso, a responsabilidade é do fornecedor. Quem garante o cidadão é a lei e a justiça. Atualize-se a partir de agora com William Nascimento sobre recentes decisões da Justiça Federal da Primeira Região. É no IT Notícias. A segunda turma do TRF da Primeira Região garantiu que um candidato prossiga no concurso público para o cargo de sargento músico, organizado pelo Exército Brasileiro. Ele havia sido eliminado na fase de inspeção de saúde por não ter entregue, dentro do prazo, um dos 16 exames médicos exigidos no edital, em razão do atraso na entrega do resultado pelo laboratório onde realizou o exame. Ao analisar o caso, a relatora desembargadora federal Ana Carolina Roman destacou que não é legítima a exclusão do candidato em razão do atraso do laboratório na divulgação do resultado do exame toxicológico. Afinal, tal circunstância foi alheia à vontade do recorrente, que comprovou ter entregue os outros 15 exames em conformidade com o edital. Para a magistrada, essa eliminação é uma afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Uma professora da Universidade Federal do Piauí, diagnosticada com transtorno afetivo bipolar, garantiu o direito de tornar definitiva sua remoção para a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, por motivo de saúde.
A primeira turma do TRF da primeira região decidiu confirmar a sentença que considerou o fato de a servidora, estando em cidade diversa da família, se encontrar em situação de risco, já que ao atravessar novos episódios de crise, ela não contará com suporte para o tratamento. O relator desembargador federal Gustavo Soares Amorim explicou que na situação de remoção por motivo de saúde, quando o servidor alega existência de doença psicológica, é necessário ponderar sobre a necessidade de tratamento em outra localidade, pois deve-se levar em conta também o estado emocional do servidor doente e os motivos que interferem na sua recuperação. E a Caixa Econômica Federal e uma construtora terão de pagar o equivalente a R$10 mil por danos morais, mais juros moratórios por dia de atraso na entrega de um imóvel, além de multa de 2% sobre o valor do bem atualizado. De acordo com o processo, a mutuária comprou um imóvel na Bahia pelo programa Minha Casa Minha Vida. Porém, o atraso injustificado na entrega da obra já supera 2 anos. Ao julgar o recurso, o desembargador federal Newton Ramos observou o entendimento do STJ de que, se o contrato prevê a incidência de multa moratória para o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma multa deverá incidir para o fornecedor, que é o inadimplente nesse caso. Esta edição está terminando, mas você pode continuar acompanhando as novidades do TRF da Primeira Região nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o TRF1 no Instagram e no Facebook. E nosso encontro já fica marcado para a próxima semana. Tchau!